Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vamos atualizar as possibilidades para o Bitcoin e Ethereum. Irei analisar duas altcoins que alguns dos nossos inscritos comentaram que gostariam de análise. Lembrando que eu vou sempre olhar os comentários das altcoins que vocês querem que eu faça uma análise, beleza? Antes de a gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Bom, olha só, Bitcoin de ontem para hoje, continuou o processo de correção, contrariou o meu viés, né? Ontem eu estava um pouco otimista, porque o preço estava iniciando aqui, ó, uma recuperação. Foi lá testar o nível dos 67.100 dólares didaticamente ali até o fechamento das 13 horas, né? Isso fica mais visível no gráfico de 1 hora. E com esse teste aqui, ó, esperava na verdade foi 11 horas da manhã que o preço veio aqui, didaticamente no 67.100, não conseguiu romper o nível que eu mencionei que era crucial que ele conseguisse superar, e se ele não conseguir superar, a gente poderia ter um contexto de baixa. Então, apesar do meu otimismo, né, eu mencionei que na minha visão era de maior probabilidade o preço fazer esse rompimento aqui para continuar subindo, nós tínhamos já essa confirmação de que enquanto isso não acontecesse, poderíamos ter quedas adicionais até onde? Até o nível de suporte que o preço está trabalhando exatamente agora, né? A região dos 63.800, com um cenário aqui agora de possibilidade de correção mais forte, tá? Isso porque nós temos aí dados referentes ao mercado de trabalho que não vieram com contexto positivo, pedidos iniciais e contínuos vieram abaixo da expectativa. Traders, pensando no mercado futuro, né, reduzem as apostas em relação à expectativa de corte na taxa de juros. Além disso, a gente tem outro catalisador negativo, que foi uma grande movimentação por parte de uma das carteiras da MTGOX de mais de 2 bilhões de dólares em criptomoedas para um endereço desconhecido, né? Então ainda se tem essa aversão a risco, na minha visão, um pouco demasiada, né, em relação a esse impacto vendedor da MTGOX, né? Mas a gente tem que ficar muito ligado, e eu vou ajustar esse ponto de suporte aqui, ó, porque esse nível, ele foi um apoio para o Bitcoin antes dele fazer esse movimento de alta lá perto dos 68 mil dólares, né? Ó, vamos ajustar esse nível de suporte aqui, ó, para essa faixa, né, do dia 19 de julho, que é o 63.300. Esse ponto também é uma média de 200 períodos. E se a gente olhar no gráfico aqui, ó, ele também foi topo em diversos momentos, né, especialmente ali no dia 30 de junho, né? Então quer dizer, uma região importante no curto prazo que em outros momentos já foi resistência, foi suporte e agora tende a exercer uma força de suporte. Então a gente pode ver um teste do Bitcoin ao perder essa média de 100 períodos no gráfico de 4 horas, na faixa dos 63.300, uma correção mais acentuada pode acontecer. E aí o cenário negativo é se o Bitcoin não segurar aqui, turma. Se o Bitcoin não segurar aqui, vamos ver uma queda dele mais forte, voltando perto dos 62 mil dólares, e essa queda pode se intensificar rumo aos 60 mil. Então, um cenário aí de baixa está começando a ser formado agora, nesse momento, um pouco mais negativo. Acredito, aquele nível de suporte que eu ajustei também a média de 100 dias, veja só, no gráfico diário. Eu acredito mais num teste nesse primeiro nível, ok? Mas a gente precisa, né, estar pronto para o pior cenário. O pior cenário, então, seria essa correção até os 60 mil dólares. Apesar de ser o pior cenário, quando a gente olha para esse contexto como um todo, né, se a gente traçar aqui, ó, uma retração de Fibonacci, nós vamos ver que esse ponto aqui, ó, na verdade a retração é um movimento completo aqui, ó, tá? Nós vamos ver que esse ponto aqui, ele tá muito próximo, tem uma confluência, aí depende se a gente traça do pavio ou daqui, né? Ele tem uma confluência com o ponto de 0,618 e o primeiro nível com um ponto de 0,5. Independente, né, de eu traçar aqui ou não, observe que essas regiões são retrações de Fibonacci importantíssimas, né? Então quer dizer, se o preço testar aqui, apesar de cenário negativo, é uma baita oportunidade para você se posicionar fazendo compras fracionadas, você que perdeu o bonde, né, dessa valorização que aconteceu aqui, beleza, galera? Lembrando então que são poucas as vezes que o Bitcoin fica abaixo da média de 100 e vai na média de 200, então ele estaria nesse cenário abaixo da média de 100
né? E estaria muito próximo da média de 200 períodos. Falando em oportunidade, quem está dando uma baita oportunidade agora é a Ethereum, né? Veja só, Ethereum com um processo de correção indo buscar os 3 níveis de suportes que eu deixei destacado para vocês, que eu mencionei que poderia acontecer caso, né, o preço não conseguisse romper lá em cima os 3.500 dólares. Também, na minha análise de ontem, a minha perspectiva era de maior probabilidade de rompimento desse nível, que não se concretizou. Por isso que é importante a gente não ir pelo que eu acho que vai acontecer, e sim pela ação do preço. É por isso que eu menciono, olha pessoal, se acontecer isso, tem possibilidade do preço ir até aqui, mas enquanto ele não romper isso, a gente pode ter um contexto de correção, por exemplo. E aí eu coloco, sim, a minha opinião, o meu viés, mas é sempre para vocês ficarem ligados mais na própria ação do preço e confirmações dos níveis importantes, tá? Então, ó, vamos ajustar aqui o ponto de suporte de Ethereum. Esse ponto de Ethereum, ó, a gente pode também traçar uma Fibonacci e sabemos que essa é uma região de retração de Fibo 0.5, pertinho também de 0.68, ó. Então, na verdade, a gente tem uma faixa aqui, né, interessante para pensar em compras fracionadas em Ethereum, né? E esses dois níveis aqui, ó, são uma região estratégica. Você ter preço médio na Ethereum perto dos 3 mil dólares é muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que em algum contexto desse bull market ela vai lá nos 4 mil dólares, né? Então você ficar com o preço médio aqui para vender lá perto dos 4 mil dólares, ó, são 30% de valorização. Então quer dizer, é uma baita oportunidade para você estar formando um preço médio melhor na Ethereum nesse nível, né? Só que aí tem um ponto, se o Bitcoin for lá buscar a retração de 0,68, como a Ethereum já está na retração de 0,68, ela pode vir buscar mais uma vez esse fundo aqui, ó, lá nos 2.800 dólares. E é aqui que você deve encher o balde, tá? Se o preço da Ethereum vier buscar esse nível, adicionando aí mais Ethereum para você ficar com o preço médio mais baixo, até mais baixo que os 3 mil dólares, beleza? Então muita atenção aí, porque Ethereum está numa correção num ponto importantíssimo, assim como o BTC. Falando das altcoins agora que estão sofrendo consideravelmente, uma análise solicitada foi a BNX, caindo aí hoje 11%, tá? Então, pessoal, gerencie os riscos aí nas altcoins, tá? Mas esse ativo, ó, observe que ele está numa forte tendência de alta, respeitando essa LTA, que eu tô deixando destacado com a linha branca no gráfico. E esse ponto também é importante, que são médias, né? Então a gente tem média de 9 no semanal, média de 21 para esse ativo aqui. Muitas confluências de pontos importantes nessas regiões. A gente pode ajustar nesse sentido e adicionar mais um suporte aqui na média de 100 períodos, né? Então, a BMX está bem didática porque ela tem esse ponto-chave de resistência e enquanto ela não romper $1,51, a gente espera pela continuação do processo de correção nesse ativo até as linhas brancas, que seria um teste na estrutura de alta que ela tem de longo prazo, e esse seria um dos melhores pontos para quem está de olho nesse ativo para se posicionar. Então, ainda vejo a possibilidade de uma correção mais acentuada para o ativo, que pode chegar a uma queda de 27%. Agora vamos falar da DOT. DOT também iniciando um processo de correção. Quando a gente olha para o contexto semanal, a gente pode medir essa correção com Fibonacci e observe que ela está hoje didaticamente no ponto de retração de Fib. Então quer dizer, é crucial que ela respeite esse ponto. Se ela não respeitar, ela vai vir para esse nível do price action aqui, ó, né, que é o próximo ponto importante. Posteriormente, ela tem essa região de fundo aqui, ó, na faixa dos $4,30, tá? Então, DOT pode ainda intensificar sua correção. Resistência importante na casa dos $6,39. Vou colocar aqui no diário para a gente ajustar os pontos importantes. Ó, ela tá em um suporte aqui agora. O que ela pode fazer? Caso o Bitcoin sane essa queda de hoje, né, e volte a subir, a gente pode ver um respiro dela aqui, ó, de 6 até 13% ali na região de resistência. Então, para os traders de curto prazo que entendem sobre reversão, pode ser interessante, porque se o Bitcoin proteger e começar a iniciar um respiro, essas moedas vão voltar nos pontos de resistência, fazendo aí uma leve recuperação no dia, tá? Então, DOT também bem didática graficamente aqui, e dependendo aí muito da movimentação do BTC, se o ativo perder esse ponto de suporte, a gente pode esperar quedas adicionais até as próximas linhas brancas. Se proteger, ela tende a vir aqui na resistência. Se romper essa resistência, vai lá buscar a próxima, e é esse ponto-chave que ela precisa romper para ter o fim desse processo de correção, saindo dessa LTB que eu deixei destacado aqui agora
com a linha laranja no gráfico. Beleza, galera? Então, muita atenção aí, gerencie os seus riscos. Bitcoin trabalhando em uma região importantíssima. Vamos ver se ele vai proteger nesse ponto aqui. Se ele proteger, temos um cenário positivo, vamos ter um respiro de mercado, mas vale ressaltar o que eu venho mencionando aí, desde que o preço caiu abaixo dos 67 mil dólares. Enquanto ele não romper 67 mil, ele pode estar fazendo uma retração desse movimento aqui, e você tem que fazer dessa retração uma oportunidade, beleza? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Uma excelente quinta-feira a todos.